Agora o assunto é assalto a ônibus. Você já passou por algum? Como é que você se sente? Já vamos sentar com o Dr. Cláudio Melo. Ele é psicólogo, vai trazer algumas informações. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ele vai trazer algumas informações sobre como as pessoas ficam, o estresse pós-traumático. Aliás, Gabriel está com um delegado responsável para falar um pouquinho sobre os números. Gabriel, é com você. Os números continuam altos, apesar de virem sendo reduzidos. Como você falou, eu estou aqui com o Dr. Newton Tormes, que é o titular da GERC. Bom dia, Dr. Newton. Bom dia. Pois é, daqui a pouco nós vamos conversar, mas antes, Daniela, como eu falava, essas blitz, a intensificação da fiscalização fez sim com que o número de assaltos a ônibus fosse reduzido. Ainda assim, os números são altos. Apenas nos primeiros 3 meses deste ano foram registrados 254 assaltos a coletivos. A população, é claro, fica assustada. Odete, de 19 anos, já foi vítima de 8 assaltos no trajeto para a aula entre o subúrbio e o bairro de Ondina. Já fui assaltada em ônibus, já fui assaltada onde eu moro, já fui assaltada onde eu estudava. Este outro rapaz, por pouco, não foi roubado dentro do ônibus. Ele percebeu a ação dos bandidos e escapou antes do assalto. Eles chegaram, ficaram logo atrás no curral. Eu percebi, logo que eles ficaram parados, um deu uma cotovelada no outro, ficou olhando pro cobrador. Eu disfarcei, levantei e fui logo pra frente do ônibus. Saiu. E saiu. Mas na verdade eles só assaltaram só o cobrador. É comum encontrar pessoas que já foram vítimas ou conhecem alguém que passou por um assalto dentro do ônibus. Eu já fui testemunha de coisas muito feias, tipo assim, agressões, abordagens muito feias mesmo, muito agressivas. Às vezes com arma, com faca, às vezes são pessoas que usando drogas, aí sempre a gente tem medo, receio, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos primeiros 3 meses de 2011 foram registrados 254 assaltos a coletivos em Salvador. O número é menor do que as 273 ocorrências no mesmo período do ano passado. Os motoristas e cobradores são as maiores vítimas desse tipo de violência, que assusta a maioria da população. Fica o trauma. Fica, com certeza, claro. Ninguém vai esquecer a abordagem de uma pessoa que não tem nada para perder. Pois é, de qualquer sorte, fica aí essa notícia consoladora que o Paulo dá. Os números diminuíram, não é isso, doutor Newton? Bom dia. O que é que vem sendo feito, além das blitz que todos nós vemos aí nas ruas, para diminuir esses números? Bom, os policiais estão empreendendo diligências, segundo os nossos levantamentos estatísticos, e focando na elucidação desses fatos delituosos, com o objetivo de efetuar a prisão desses indivíduos e cesseá-los da sua liberdade. Bom, para que isso aconteça, é fundamental que depois do assalto coletivo vá até a GERC. No entanto, nós recebemos no Bahia no Ar uma série de denúncias de telespectadores que falam que, em alguns casos, tem ônibus que não vão até o GERC quando não há assalto, por exemplo, ao coletivo, somente aos passageiros. Isso é uma atitude correta ou atrapalha até o trabalho de vocês? Essa não é a recomendação que nós temos solicitado, temos feito às empresas de ônibus, porque independente do coletivo não ter sido roubado, as vítimas estão numa situação delicada, porque muitas vezes estão sem recursos para se deslocar até a base do GERC. Além disso, muitos coletivos possuem câmeras, então isso também é um fator que fez com que reduzisse o índice de roubo e também propiciou a facilitação da elucidação desses delitos, já que a gente tem como identificar os indivíduos que praticam esses atos criminosos. Me diz uma coisa, doutor Newton, o assaltante de coletivo, ele é um assaltante especializado, ele assalta só coletivo, ou ele é um assaltante oportunista que pega aquele momento, vai ali e assalta? Como existe uma coisa como no tráfico, o traficante geralmente ele é traficante e assalta porque assalta. O assaltante de coletivo, ele é assaltante de coletivo? Olha só, nós temos observado que na maioria das vezes eles não têm experiência. Então, o roubo a coletivo é a porta de entrada para a criminalidade. Eles percebem que é mais fácil a fuga, muitas vezes, então eles acabam iniciando a sua vida delituosa através do roubo a coletivo. Então, normalmente são indivíduos que não têm experiência, são jovens
desajustados muitas vezes, usuários de drogas, que para manter o vício praticam esse tipo de subtração. Bom, naquele primeiro caso que eu conversava com o senhor, dos motoristas que não vão até o GERC para prestar a queixa devida, o que é que deve ser feito pelos passageiros que, como o senhor lembrou muito bem, às vezes estão sem o recurso para ir até lá? Eles devem reivindicar ao motorista que faça a condução de todos para que o registro seja feito imediatamente. Além disso, nós temos um número que pode ser utilizado por qualquer pessoa para informar esse tipo de ocorrência. E é gratuito, você pode ligar de graça, 9090 3312 2961. Então é importante que assim que aconteceu o roubo, ou na iminência de acontecer, caso se tenha essa oportunidade, faça uma ligação imediatamente para a base do GERC, que vai deslocar equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar para dar suporte ao cidadão. Agora há pouco nós conversávamos com o professor Ricardo Carvalho, com a equipe de jiu-jitsu que vai representar o Brasil aqui fora no mundo, e a gente vê, infelizmente, que muitas vezes há um descontrole, alguma pessoa está armada, alguma pessoa sabe lutar e reage no momento a um assalto coletivo, acaba tendo troca de tiros, pessoas morrem. A reação, ela é sempre contraindicada, ou, por exemplo, um policial que vai acabar sendo identificado, depois ele deve reagir? Qual é a orientação? Olha, eu recomendo que ninguém reaja. Muitas vezes nós percebemos de imediato a participação de 3 indivíduos no roubo. E a gente não sabe que existem outros 2 que estão participando de forma passiva. Eles ainda não demonstraram que estão junto com aqueles outros 3. Eles estão sentados ali como se passageiros fossem. Então eu imagino que tenham a chance de reagir num descuido, numa distração dos 3, por exemplo. E aí reajo imaginando que existem apenas 3 indivíduos, quando na verdade existem 5. Então o fator surpresa que eu teria sobre os 3, eu acabo perdendo porque existem outros 2 que eu não tinha identificado ainda. Então eu acho que a reação é sempre a pior opção. A gente deve se manter calmo, tranquilo, não fazer movimentos bruscos e buscar atender a esses indivíduos que estão sob estresse, sob pressão, eles também estão com medo e eventualmente num susto ou numa atitude impensada eles vão acionar o gatilho, podendo vitimar qualquer dos passageiros que ali estão. Ok, doutor Newton Tormes, muito obrigado. Pois é, Daniela, fica aí então essa recomendação fundamental. Se ele diz que para os policiais a reação é arriscada, imagine para o cidadão comum como eu, como você, o estresse pós-traumático, assunto do qual você vai falar aí agora, pode ser bem maior. Daniela. Obrigada, Gabriel. Bem, na verdade, doutor Cláudio Melo é psicólogo, veio aqui falar sobre estresse pós-traumático. Ele acontece, eu acho que em relação às diversas situações, não só o assalto a ônibus. A gente vê violência de todas as maneiras, silenciosa ou não. Em primeiro lugar, quais são os sintomas do estresse pós-traumático? Bem, inicialmente o que nós observamos são pessoas que começam a desenvolver o que nós chamamos de sintomas agudos do estresse. Nervosismo, comportamento de esquiva das situações que são traumáticas, mas posteriormente esses sintomas agudos podem se agravar e começar a desenvolver sintomas como depressão, fobias, quadros generalizados de medo. Você começa a ter medo até de uma sombra que passa próxima a você. Então você vai observando que esses sintomas vão se tornando mais crônicos e vão se transformando em outras patologias, como a própria ansiedade, a própria depressão. E como é que as pessoas devem se comportar depois de sofrer um assalto em um ônibus, em um carro, alguma situação de violência? Sem dúvida nenhuma, a não reagir, se manter calmo no momento e, posteriormente, procurar falar sobre isso. É muito importante você falar sobre isso. Isso dá um trabalho que nós chamamos de um trabalho de catarse. Quando você fala, você discute com isso com outras pessoas. Tanto que eu trabalho em grupos onde as pessoas falam do que aconteceu com elas e isso tem um efeito de melhora muito grande, de alívio. Se um quadro começa a se tornar um quadro mais agudo, é necessário mesmo a busca de profissionais mesmo que possam lhe ajudar a lidar com essa situação. Em alguns casos vocês utilizam medicamento, é necessário também, ou só a conversa resolve? Não, às vezes é necessário. Quando você começa a perceber que os sintomas de ansiedade, de fobia, de depressão começam a mudar
a vida da pessoa, a rotina da vida da pessoa. Então é necessário realmente que você entre com algum tipo de medicação, porque apenas o trabalho psicoterapêutico ou a própria elaboração do processo traumático não está sendo feito naturalmente. Então é necessário entrar com algum tipo de medicação, às vezes um antidepressivo, que não necessariamente que a pessoa tenha uma depressão, mas às vezes os médicos, os psiquiatras costumam usar o antidepressivo como para apaziguar aqueles sintomas maiores. Ô, doutor, como se prevenir? Por exemplo, aqui a gente trabalha com algumas notícias nada agradáveis. Eu, como jornalista, com mais de 10 anos de carreira, às vezes eu fico realmente com o meu coração angustiado. E o que eu faço? Eu olho belas paisagens, eu ouço boas músicas, eu leio coisas edificantes. Nada de miséria eu quero saber, porque para mim aflige o meu coração. No dia a dia, já que a gente tem que enfrentar essas situações, esses riscos, no dia a dia, como as pessoas devem se comportar para ter o equilíbrio necessário se em algum momento tiver que passar por isso? É curioso isso, porque nós observamos um mal-estar generalizado. Inclusive em sociedades em que a violência não está tão aguda como na nossa, nós vamos ver também que há outros tipos de mal-estar. Angústias, depressões, suicídios sem motivo aparente. Ou assassinatos também. Exatamente. Uma pessoa entra numa escola e mata diversas pessoas sem motivo nenhum em países desenvolvidos que a violência não é tão grave como na nossa sociedade. Então começamos a ter uma necessidade de encontrar um motivo, uma explicação para esse mal-estar. E às vezes ficamos presos na televisão, diante da televisão, vendo esses horrores, vendo essas coisas que acontecem, e se multiplica programas que começam a trazer isso, exatamente como uma forma de dar conta disso, de explicar. Então isso é motivo da violência, a culpa é da violência, a culpa é porque não tem policiamento, então vai culpabilizando tudo. Mas na verdade, isso vem de um mal-estar que é inerente ao ser humano e que muitas vezes não é trabalhado. Eu acho que situações como essa, nesse instante estavam falando de luta, eu acho interessante você praticar uma arte marcial, você ter algum tipo de hobby como a arte, você poder ter espaços em que você possa conviver socialmente, pacificamente. Liberar essa energia, exatamente. de outra forma. De outra forma. Doutor, tem serviço público de psicólogo, serviço de apoio mental, psicológico para vítima de estresse pós-traumático? Olha, isso é uma coisa precária, porque os nossos serviços hoje só trabalham com pessoas com doenças, patologias mais graves, como psicose, transtorno bipolar. Para as pessoas que têm transtornos de ansiedade e depressão leve, não existem serviços que deem conta disso. Então, em casa mesmo, a busca do lúdico, do belo, do que é bom ou do que lhe agrada, pode ajudar a confortar um pouco mais o coração? Claro, é o que Freud chamava de sublimação. A sublimação nos ajuda a lidar com esse mal-estar. Ah, é? Ele falava disso? Falava, sim, que o trabalho, a arte era uma forma de sublimação. Então, ainda bem que existe a arte para que a realidade não nos sufoque, como eu sempre digo. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado por ter vindo. Bom trabalho para o senhor, que ajuda tantas pessoas. Porque quando a gente conversa com um psicólogo, muitas vezes a palavra, vou usar um termo grosso assim, mata aquela sensação de dor que a gente tem. Perfeito. Então, partilhe, divide, não é assim? Exatamente. Tá bom, doutor. Obrigada, viu?